Muito obrigado. Nessa manhã de forma especial nós estamos recebendo, né, na nossa casa, na nossa EBD, o pastor Longini. Nós podemos aplaudir a Deus pela vida dele. Pastor da Vida Presbiteriana do Rio Comprido, alguém que nós temos uma estima. Tivemos o privilégio de estarmos num simpósio sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Ele foi um dos palestrantes, tá? É alguém que nós aprendemos muito e conseguimos trazer neste lugar. Alguém que nós amamos e temos uma estima. Nós podemos aplaudir a Deus pela vida dele. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Número 2. Obrigado. Irmãos e irmãs, eu saúdo todos vocês nesta manhã com a palavra de Deus, um texto do livro de Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim tem que ser a nossa vida, assim é a vida de todo aquele que um dia recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. Somos justos e por isso lutamos, vivemos o nosso dia a dia e a luz da aurora chega. Isso, muito obrigado. E essa luz nos ilumina e ilumina todos que estão ao nosso redor. Agradeço muito o convite que foi feito pelo diácono Wilson, querido irmão, e também o pastor Rafael, que estou sabendo, né, está começando o ministério hoje aqui, já é conhecido da igreja, mas eu desejo, pastor Rafael, que Deus te abençoe muito, juntamente com toda a sua equipe, pastores, diáconos, presbíteros. Você tem presbíteros também? Puxa, mas que coisa boa. Seria bom que acabasse os presbíteros na igreja presbiteriana. Brincadeira, viu, gente? Eu brinco muito assim, mas vocês não me levam muito a sério, tá? É que na igreja presbiteriana, sabe? A igreja presbiteriana, nós temos a seguinte estrutura. Então, eu preciso ficar parado. Eu ando para lá e para cá. Eu pastor, presbítero, né, que junto com o pastor administra a igreja e os diáconos. Os diáconos cuidam, por exemplo, da parte social, óbvio. E uma vez no seminário, porque eu estudei no seminário de Campinas, nós temos nosso seminário lá. E seminário, você sabe como é que é, ninguém vale nada, né? Porque são 150, 200 seminaristas ali reunidos e seminarista só apronta, né? Isso é presbiteriano, Assembleia de Deus, né? Que é tudo muito sério, né? E um dos presbíteros, um dos seminaristas foi pregar um dia e disse assim: irmãos, agora eu entendi o que é que diz aqui, e Jesus disse a palavra de Deus: no mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas é brincadeira. Muito bem, então nós vamos hoje, eu trago a saudação da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, que fica lá perto ali do Sambódromo. É uma igreja pequena, minha igreja tem 60 membros, a minha igreja se reúne assim, ó, né? Mas não é uma igreja grande como a de vocês aqui. Trago a saudação e o abraço da igreja. Então hoje, nessa manhã, nós vamos estudar dentro do tema da revista que vocês estão estudando. Parece que a lição 12, né? O tema da adoração. Então eu quero convidar, vamos ler o texto que é João 4, de 20 a 24. É isso mesmo, tenho aqui. A adoração como prioridade. Nós vamos ler João 4, de 20 a 24. João 4, Evangelho de João 4, de 20 a 24. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Então diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer, a hora vem quando nem esse monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. E Deus nos abençoe, então, nessa meditação. O tema da adoração é um tema extremamente importante. Eu, lendo a lição, percebi que a lição faz algumas conexões com alguns temas também relacionados com a adoração, e é um pouco sobre isso que eu queria falar nessa manhã, à luz daquilo que nós temos na lição. Eu vou trabalhar uns 2 ou 3 temas vinculados à lição, talvez não tão diretamente, mas procurei seguir aqui o roteiro que a lição nos apresenta. Então, eu quero começar exatamente fazendo uma distinção e procurando entender com vocês o que significa esse encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Aqui nós temos alguns aspectos importantíssimos que a gente precisa primeiramente entender. Por quê? Na ótica de Jesus, quando Jesus Cristo conversa com essa mulher, ou quando Jesus Cristo faz o seu ministério, Jesus Cristo está meio que ultrapassando certas fronteiras e ele está superando certos aspectos que algumas pessoas não gostavam, diga-se de passagem, né? Então, à luz dessa dimensão e desse encontro, é que eu queria que vocês me ajudassem a entender o que significa isso. Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana. Primeira pergunta que eu quero fazer, eu quero que vocês me ajudem a responder. Por isso que seria bom que todo mundo que está aí atrás viesse sentar aqui para a gente poder fazer o diálogo. Escola dominical, aula bíblica, curso, tem que ser diálogo. Tem que ser papo um e outro. O professor tem que dialogar com as pessoas. Não pode ser só uma pessoa falando. Então vamos lá. Quem eram os samaritanos? Me explica aí. Por que essa questão do samaritano? Eu quero que alguém fale. Quem sabe? Vamos lá. Quem eram os samaritanos? Oi, mas ninguém sabe nada de Bíblia aqui, não? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos era uma mistura de povos quando Israel, o rei do norte, foi levado cativo. O povo da Síria trouxe para Samaria outros povos que se misturaram com... Muito bem. O chamado cisma samaritano acontece mais ou menos 800 anos antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, época dos reis. E, na realidade, há um problema, porque o povo de Israel havia sido exilado, e os samaritanos, eles provocaram uma espécie de mistura. A pergunta é, o samaritano era judeu ou não era judeu? Jesus era judeu. A mulher dialoga com Jesus e fala, sendo tu judeu, por que fala comigo? Vamos lá, agora lá do lado da ponta esquerda, ponta direita. Os samaritanos eram judeus ou não? Hã? Sim, eram judeus. Mas que tipo de judeu? Um judeu, vamos dizer assim, de segunda categoria. Vou usar essa expressão aqui. Quer dizer, o samaritano... Na visão dos judeus, eles não eram diferentes. Isso, então, na visão dos judeus tradicionais, os samaritanos eram pessoas marginalizadas, que adoravam idolatria, tinham vários lugares de adoração. Eles não pertenciam, vamos dizer assim, àquela linhagem pura de Israel. Então, sempre que você ouve essa palavra samaritano aí, você tem que pensar assim. Eles eram marginalizados, excluídos. O samaritano não vale nada. É gente que não presta, é gente que vive na favela, é gente que não sei o quê, tudo vagabundo. Os judeus tradicionais criticavam.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: como Jesus tratou os samaritanos? Jesus, estou falando do povo judeu. O que é que Jesus falou a respeito dos samaritanos? Vocês estão lembrados? Então, dos aspectos muito bonitos que aparece no Novo Testamento é exatamente essa parábola, que Jesus fala do bom samaritano. E aí a gente tem que começar a entender como que Jesus ultrapassa essas fronteiras e como que Jesus supera essa tradição. Vamos lá. O que acontece na parábola do bom samaritano? Eu vou contar a parábola aqui, numa linguagem muito atual. Presta atenção. A parábola do bom samaritano fala que um camarada foi assaltado e jogado na sarjeta. Uma coisa muito comum hoje em dia, no nosso Rio de Janeiro. Nossa cidade violenta. Todo lugar. Nilópolis, seja lá onde for, né? Uma pessoa assaltada, levou as pancadas e tal, está jogado lá na sarjeta. Aí, disse Jesus, porque é Jesus que está contando a parábola. Passou por aquele assaltante, o reverendo Luiz Longini, pastor da igreja presbiteriana do Rio Comprido, mas era domingo de manhã, ele ia muito rápido para a igreja e não ligou para aquele camarada, o sacerdote. Depois veio o pastor Rafael, da Assembleia de Deus de Nilópolis, muito apressado para ir na igreja também, passou e deixou o rapaz lá na sarjeta, o levita. Depois veio o diácono Wilson, também muito rápido. Depois veio o padre da igreja católica, depois veio o rabino, sei lá o raio que for, depois veio o irmão da igreja batista, a presidente da Sociedade de Senhoras, é muito espiritual, ia depressa para a igreja. Aí veio o pai de santo do candomblé. Quando chegou o pai de santo do candomblé, ele foi e ajudou aquele rapaz que estava jogado na sarjeta. Pegou, cuidou, foi na pensão, cuida dele e deixou dinheiro. A parábola do bom samaritano, nos dias de hoje, quer dizer exatamente isso. Aquelas pessoas que nós tratamos com marginalidade, aquelas pessoas que nós tratamos e achamos que são erradas, esse é o bom samaritano, segundo Jesus. Eu só estou contando dessa maneira que eu queria que vocês entendessem o significado disso. Dá para compreender? Vocês não precisam concordar comigo, não. Só entendam. Ou seja, Jesus quis demonstrar que aquelas pessoas que nós achamos que não são as corretas, prostituta, homossexual, gente espírita, religião afro-brasileira, seja lá o que for, gente às vezes da nossa própria família, porque nós achamos que as pessoas que não vão na igreja, da nossa família, nosso filho, nossa filha, está todo mundo errado. Precisa tomar cuidado com isso. Jesus corrige esse negócio. Ele diz assim: espera aí, esses que vocês estão rejeitando são os que estão fazendo de fato a vontade de Deus. Há uma outra passagem, quando os discípulos vão passar pela região de Samaria, e Jesus fala, Evangelho de João, e aí acho que é João mesmo, mestre, vamos pedir para descer fogo do céu para queimar todo mundo. Ou seja, eles odiavam os samaritanos, até os discípulos de Cristo. Os samaritanos eram odiados. E Jesus corrige isso. Nesse encontro com a mulher, então tem esse aspecto. Ela é samaritana. Mas tem outro aspecto, mulher. Gente, vocês não imaginam como é que as mulheres eram oprimidas no Antigo Testamento. As mulheres eram marginalizadas. E na época de Jesus, mesma coisa. Só que Jesus corrige isso. Ele não podia nem falar com essa mulher. Há uma oração rabínica que dizia assim: Senhor, eu te agradeço porque não nasci gentil, cachorro e nem mulher. Ou seja, a mulher estava abaixo do cachorro. Uma outra oração rabínica que dizia: se você tiver que atirar o livro da lei no fogo, atire, mas não dê na mão de uma mulher.
Bom, isso é outro tema, que um dia, se vocês quiserem aqui, eu venho falar. Eu só estou falando isso aqui para exemplificar como que na época de Jesus, no Antigo Testamento, as mulheres eram marginalizadas, oprimidas, não eram consideradas como povo para contar, não entrava no censo. Como foi em toda a história da humanidade e como é hoje. As mulheres são oprimidas, marginalizadas, segregadas, desrespeitadas nas famílias, dentro de casa, no trabalho, na sociedade. É um monte de coisa que a gente tem que ver. Eu trabalhei há alguns anos, isso aqui é apenas um detalhe, como assessorando uma pesquisa sobre violência doméstica. E pasmem os senhores e as senhoras, a maioria das mulheres agredidas dentro de casa, apanhando dos maridos, 70% eram de lares evangélicos. 70% de lares evangélicos. Isso é um absurdo, mas depois, outro dia, o diácono Wilson me convida, eu venho falar sobre isso. Hoje eu quero falar outra coisa. Bom, então, eu quero que vocês compreendam isso. Jesus, ele está superando a tradição. Tanto é que esse poço era o poço de Jacó. E a mulher fala isso com Jesus. Você é maior que o nosso pai? Então aí a gente vai compreendendo. Bom, eu vou explicando tópico por tópico. Se alguém tiver alguma pergunta e levanta a mão e quiser discordar de mim, pode falar. A gente está para fazer esse diálogo aqui, tá? Não precisa concordar tudo comigo, não. Eu queria, então, para demonstrar a vocês como que isso está presente na palavra de Jesus, eu queria que vocês me explicassem um versículo que é bastante difícil. Abra aí, João 4, está no diálogo, versículo 16, 17 e 18. Porque no diálogo da mulher com Jesus, há um elemento muito forte que parece uma coisa opressora, que Jesus vai oprimir a mulher. Tá? Exatamente. No decálogo, né? O pastor Rafael está dizendo aqui que, exatamente, quando a gente olha o decálogo, os 10 mandamentos, está lá, que a mulher está abaixo do burro, né? Não cobiçarás a casa, a mulher. É porque, exatamente, pastor Rafael, tem a ver com a dimensão da propriedade, ou seja, a mulher também era propriedade, né? O senhor requer um estudo aqui. Gente, eu sei que essa dimensão hoje está mudando muito, né, em relação da mulher, a lei Maria da Penha, o Estatuto dos Adolescentes, são conquistas maravilhosas que nós temos na nossa sociedade, mas a gente precisa lutar por isso, né? Especialmente na igreja. Olha, vejam aí o versículo 16, 17, 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem me disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Me fale o que é que significa isso. O que é que Jesus está perguntando para essa mulher e o que é que ela responde? O que é que significa isso? Eu vou pedir permissão para vocês. Tirar aqui o paletó. Está muito quente, eu acho que eu já estou um pouco assembleiando aqui, que o fogo está... Eu estou achando vocês muito comportados para a Assembleia de Deus, viu? Na hora da oração aqui, o irmão Wilson, todo mundo quietinho, parecia a minha igreja. A Assembleia de Deus, não arranha aquela gritaria. Ou vocês não fazem mais isso, não? De vez em quando. É que tem um pastor presbiteriano que vocês estão meio assustados. Eu falei para ninguém fazer barulho. A semana passada, agora no dia 22, eu vou participar lá do congresso que trata da revista, lá na sede da igreja Vitória em Cristo, lá na Penha. Vou participar do debate. E hoje eu recebi o convite para vir. Eu falei para a minha igreja, falei, gente, eu vou lá na Assembleia de Deus, né, e depois eu vou participar. Aí eu olhei para o pessoal e falei, escuta aqui, vocês param de me perturbar aqui como pastor, que eu vou para a Assembleia de Deus, hein? Eu vou ser pastor, vou deixar vocês aqui, vou pastorear a Assembleia de Deus. Falem para mim, o
Isso aí tem a ver com adoração, hein? 5 maridos já tiveste e agora o que tem não. Fale para mim, o que vocês acham? Do que se trata isso? Vamos, gente, vocês estão o quê? Está todo mundo dormindo ainda? Vocês acham que a mulher era divorciada, é isso? Nunca foi casada? Não tinha marido? Ok. E o que significa o fato de não ter marido? Eu já vi muita pregação disso aí. Os pastores falam, porque essa mulher não sei o que era adúltera. E porque essa mulher já tinha sido casada 5 vezes. O pessoal mete o sarrafo nos casamentos. Gente, não tem nada a ver com isso. Jesus não falou nada de maneira moralista. O que Jesus estava perguntando, e aí tem que entender a relação com os samaritanos, é que Jesus estava fazendo aquela mulher entender, presta atenção que depois ela vai falar com o pessoal, exatamente a questão da adoração. Da adoração. Quer ver só? Abram a Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Nesse capítulo está registrado bem aquilo que o irmão, desculpa, irmão, seu nome, Rubens, você é pastor. E nesse capítulo 17, segundo Reis, está registrado exatamente aquilo que o pastor Rubens falou sobre essa questão do pessoal que vem da Assíria, depois do exílio, né? E essa mistura que vai ter com os judeus samaritanos. Mas presta atenção, segundo Reis 17, deixa eu ver o versículo aqui. Sim. A partir do versículo 29. Porque aí tem uma explicação de como eles chegaram. Eu vou falar o elemento idolátrico que tem presente. Olha o versículo 29. Todo mundo achou? Segundo Reis 17, 29. Presta atenção. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava. E os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Presta atenção. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Erramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Libás e Tartaque. Esses são os 5 maridos da mulher. São 5 ermitas de adoração. Pode contar aí, dá 5. E é isso que Jesus pergunta para a mulher. Porque ela tinha perguntado a questão da adoração. O debate, a discussão de Jesus com a mulher é a questão. Aonde eu devo adorar? Jerusalém? Gerizim? Em que monte? Mas olha, vocês já tiveram 5 lugares de adoração. E esse que agora você tem, não é lugar de adoração. Está entendendo? Os 5 maridos são essas 5 ermitas. Agora, presta atenção. Onde é que está o problema maior aí? No versículo 31. Os aveus fizeram Libás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Nameleque, deuses de Sefarvaim. Esse é o problema. Um dos problemas. Quer dizer, qual é essa primeira dimensão que nós encontramos no elemento de adoração, que é algo idolátrico nesse sentido? Eles sacrificavam crianças, certo? Matavam os seus filhos. Você começa a perceber o elemento extremamente diferente. Na cultura judaica, na cultura do povo hebreu, na cultura e na religião do povo de Deus, com todos os problemas que a gente tem, isso nunca foi permitido. E aí outros elementos idolátricos que daqui a pouco eu vou mencionar. Sobre isso aqui, tá certo? Vocês entenderam? A questão dos 5 maridos. Não está falando de marido e casamento. Está falando de 5 ermitas de adoração. Sempre que eu vou beber água assim quando eu estou pregando nas igrejas, eu lembro de uma história, mas a história parece que um pouco verdadeira. Acho que não foi na igreja presbiteriana, foi na igreja Assembleia de Deus. Mas não sei bem qual é a cidade. Gente, brincadeira, hein?
Diz que tem um pastor lá, pentecostal assim, ele era muito bravo, pregava. Tudo contra cachaça, chope, cerveja, qualquer coisa. Ninguém pode beber nada, álcool, não sei o quê. Só que ele tem um problema no estômago. Uma gastrite muito forte, ele começava a falar, queimava tudo, né? Então ele tomava pregava tomando leite. Um copo de leite assim. Qualquer coisa que ele falava. Noé, um beberrão, e no São Moisés, bebeu, você fala. Tudo quanto é coisa. Não podia falar nada. Aí um dia de manhã, assim, quando começou a pregação, os diáconos lá, os jovens da igreja, querendo aprontar com o pastor, foram lá e derramaram metade do copo de leite e encheram a outra metade de conhaque, né? Aí botaram lá. Começou a pregação e o pastor já começou a bravejar todo mundo. Aí de repente ele pegou o leite assim, deu um olhinho. Irmãos, ô vaca abençoada. Vamos continuar com a nossa lição. Eu estou atento ali ao horário. Então presta atenção, Jesus, nesse diálogo com a mulher, ele faz uma espécie, ele ultrapassa essa fronteira, ele supera a tradição. E aí vem essa dimensão. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse é o tema básico aqui da nossa lição. Tá? Então eu quero que vocês me ajudem. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? O que significa adorar o Pai em espírito e em verdade? Vamos lá. Aí eu quero que vocês me ajudem para compreender isso. A pergunta da samaritana era uma pergunta por uma questão geográfica. Mas vem cá, aonde que a gente deve adorar? Jerusalém? Gerezim? Samaria? Monte Carmelo? Monte Sião? Aonde a gente deve adorar? A Catedral Presbiteriana é mais importante? A Catedral da Penha? A Catedral Católica? Roma? Jerusalém? Meca? Islã? Cristãos? Judeus? Como é que é isso? Aonde a gente deve adorar? Por que vocês vêm todo domingo de manhã aqui na igreja? Vocês vêm adorar a Deus? Domingo tem culto à noite também? Domingo à noite? Por que a gente vai na igreja? O que significa? Isso aqui é uma casa que sem a gente aqui não é nada. Os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e em verdade. Me explica o que significa isso. Vocês estão aqui na Assembleia de Deus já há 50 anos, frequentando a igreja, vem todo domingo no culto, vocês têm que saber esse negócio. Vamos lá, me fala. Adorarão Espírito e em verdade. Vai, fala uma coisa para mim. Sim, pastor. Meu entendimento é que, dentro desse contexto aí, eles criaram os altares, né, lá em Gerezim, não para adorar o verdadeiro Deus, mas quando se levantou o templo de Jerusalém, foi justamente para adorar a esse Deus que nós servimos, Deus verdadeiro. Certo. E Jesus está trazendo para eles o seguinte: o problema não é o local aonde se está se adorando, entendeu? Não adianta você ir para Jerusalém adorar a Deus, correto, mas com o coração impuro, isso, sem a santificação, não sendo espírito e verdade, né? Se fala. Mas não importa isso, estar lá em Gerezim também e não adorar o verdadeiro Deus é um outro também, outra vertente, né? Correto. Mas sim, aonde você se colocar, você vem estar realmente com o coração ligado, voltado à sua adoração a Deus, em espírito e em verdade. Verdade na tua condição, na situação mesmo de adorador. Ok. Então o pastor Rubens fez uma diferença entre a dimensão de uma adoração falsa, a dimensão da adoração verdadeira. Ele citou o templo de Jerusalém. Mas vamos lá. Eu quero pegar a questão do templo de Jerusalém. Vocês sabem o que significa essa palavra idolatria? O que é idolatria?
Nós estamos muito acostumados a achar que os católicos são idólatras. Nossa Senhora, Santo Antônio, a imagem, não sei o quê, vai na igreja católica. A minha mãe conta uma história, porque eu sou de uma cidade do interior, lá em São Paulo, uma cidade chamada Jaú. E quando eu era criança com a minha mãe, eu fui numa igreja presbiteriana, que aliás foi a igreja presbiteriana que depois Deus usou para me converter, quando eu era jovem. Diz a minha mãe que eu entrei na igreja presbiteriana, e quando eu entrei, eu olhei assim e falei, nossa, é uma igreja sem Deus. Porque eu olhei assim e não tinha, né? Nossa Senhora, Santo Antônio, etc. Presta atenção. A palavra idolatria é formada de duas palavras gregas, que é aidos latreia. Latreu e latreia é adoração. Adoração. E aidos é ideia, de onde vem a palavra ideologia. Aidos, logos. Presta atenção. Adorar uma ideia. Isso significa a palavra idolatria. Todas as vezes que o povo de Israel se transformou em idólatra, porque se transformaram, ou seja, eles passaram a adorar uma ideia, a idolatria. O que era o bezerro de ouro? O bezerro de ouro era a construção de uma estátua, mas da ideia que eles tinham de adorar algo que não fosse o Deus Javé, o Deus protetor. A proteção estava em outros deuses. Então, a ideia ou a dimensão da idolatria ou da idolatria não está simplesmente relacionada com alguma imagem que você possa ter, mas com a adoração das ideias que nós temos. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, as igrejas evangélicas hoje, uma grande maioria, são profundamente idólatras. Presta atenção no que eu estou dizendo. E nós podemos ser idólatras também. Porque a idolatria não é só a imagem da Nossa Senhora Aparecida. A idolatria pode ser uma coisa que a gente conhece muito bem, que se chama dinheiro, money. A idolatria pode ser o carrão do ano. A idolatria pode ser meu filho, minha família. A idolatria pode ser tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, num certo sentido. Nós acusamos de idólatra muito fácil. Estou falando nós presbiterianos, Assembleia de Deus, não sei como é que é, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Então, adorar em espírito e em verdade, pegando o que o pastor Rubens disse. Vamos lá. Deixando de lado a adoração falsa que nós temos no Antigo Testamento, como que era a adoração do povo de Israel? A gente compreende lá no Antigo Testamento a história, primeiro do tabernáculo, depois do templo, etc. e tal. Como se dava a adoração? Ou para o santuário, o tabernáculo, o templo. Muito bem. A palavra, pastor Rafael, é sacrificar. Muito bem. Quando o povo judeu vai montar o seu sistema de adoração, é baseado em quê? Em sacrifícios, ofertas pacíficas, culturais. Matar o touro, matar a pombinha, matar o cordeiro, matar a vaca, seja lá o raio que for, e apresentar aquela oferta. Presta quando Jesus chega no templo de Jerusalém. Só lê os evangelhos. E ele vê o templo de Jerusalém, na época de Jesus, ele tinha um pátio assim fora, que era uma espécie de varanda, né? E ali podia chegar todo mundo, gentios, etc., mulheres, e ali eles vendiam as coisas para a adoração, e os cambistas trocavam o dinheiro, porque dentro do templo, para fazer a oferta, só podia entrar o dinheiro que eles chamavam consagrado, que era o dinheiro do próprio templo. Então, por exemplo, você chegava lá com 100 reais, eu quero trocar, porque eu vou dar 100 reais lá na oferta. Ao campista, campista é ladrão, né? Não, esses 100 reais aqui não vale 100 moedas. Vale 80. E 20 ele metia no bolso dele.
Leia lá no Evangelho, você vai ver que a primeira coisa que Jesus fez, passou a mão num pedaço de pau num rei e ó, nos campistas. A coisa mais importante também que Jesus fez lá, ele virou a mesa do pessoal que vendia pomba, pombinha, as pombas, porque as pombas eram os animais de sacrifício dos pobres, as pessoas mais exploradas, as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas que não tinham trabalho, as pessoas que haviam sido despedidas do emprego, as pessoas que não tinham terra, as pessoas que lutavam dia a dia para ganhar um salário, 50, 80 reais. Esses eram os mais explorados. E Jesus baixou o pau. Essa adoração, é isso que eu queria que vocês compreendessem. Essa adoração, Jesus aboliu. Serve para mais nada. Só ler o livro de Hebreus, que a gente vai ver toda a mudança. Lógico que nesse momento aqui não é isso que está acontecendo com Jesus. Mas é como se Jesus já estivesse mostrando e antevendo aquilo que ia acontecer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do sacrifício de Cristo, não há mais sacrifício. A adoração é em espírito e em verdade. Ou seja, é a adoração que não precisa mais de sacrificar o cordeiro, não precisa mais de sacrificar a pombinha, não precisa de sacrifício nenhum. Nem o seu sacrifício que você acha que é muito importante. Ninguém tem que vir na igreja por sacrifício. Ninguém tem que dar o dízimo por sacrifício. Ninguém tem que dar oferta por sacrifício. Ninguém tem que fazer nada por sacrifício. O que Jesus está dizendo é a verdadeira adoração bota de dentro. Espírito e verdade. O que Deus quer são pessoas, todos nós, irmãos e irmãs, com o coração mudado. E é de dentro do coração. Ou seja, não precisa mais você centrar fogo e olhar as coisas que estão ao redor e olhar o que está no seu exterior. Não. Jesus está dizendo, olhe para dentro de você. É dentro do seu coração que está o verdadeiro altar. É dentro da sua vida que está o verdadeiro templo. O que significa quando a gente fala de espiritualidade, de meditação e adoração? O que significa contemplar? Contemplar a Deus. Contemplar é você trazer o templo para dentro do seu coração. Está entendendo? Irmãos e irmãs, a gente pode estar aqui nessa manhã, todo mundo reunido, e pode ter muita gente aqui que não está adorando Deus, coisa nenhuma. Está pensando no jogo do Brasil, às 3 horas da tarde. Eu também estou, eu vou assistir, pode ficar tranquilo. Mas não agora. Vamos assistir o jogo com maior tranquilidade. Porque depois, eu tenho culto às 6, eu vou para o culto, viu? Na minha igreja. Já falei para todo mundo. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Sabe o quê? Vocês não têm bispo na igreja de vocês, não, né? Só o Wilson. O Wilson é bispo? Antigamente, temos a igreja metodista que tinha bispo, a história de antigamente, né? Aí tinha um pastor metodista lá no interior, e o filho dele, daí domingo, queria escutar o jogo, né? Não, pai, não, domingo não se pode escutar jogo, é dia do Senhor, aquela coisa toda. Aí chegou o bispo lá da igreja, na região, e foi visitar o pastor, pregar. Aí foi para casa do pastor, almoçou lá, e aí chegou depois, foi tirar aquela pestana, descansou. Aí o bispo falou assim, reverendo, será que o senhor não tem aí um radinho que eu quero ouvir o jogo? Pastor, o rádio está aqui, é no filho. Está vendo, pai? O bispo está escutando o jogo no domingo. Aí o pai falou, calma, o dia que você for bispo, você pode escutar jogo no domingo. Então é assim, né? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou querendo aqui passar nenhuma mensagem moralista, legalista, por favor, eu não sou isso. A minha igreja, eu trato todo mundo com muita liberdade. E eu quero que vocês entendam que Jesus fez isso. O que Jesus fez na verdadeira adoração foi tirar as amarras daquela mulher, foi tirar os laços daquela tradição que oprimia e matava. E Jesus disse, não, eu quero um povo que venha para a liberdade. Eu quero um povo que seja de fato verdadeiro adorador, não preso a tradições e a leis, a cerimoniais, que não levam a lugar nenhum.
isso que o pastor Rubens disse, foi o pastor, nós, porque adoramos a Deus em espírito e verdade, a gente adora a Deus em qualquer lugar. Porque o templo está conosco, no meu trabalho, no meu dia a dia, no banheiro, tomando banho, dormindo com a minha esposa, cuidando dos meus filhos, na escola, no ônibus, no metrô, aonde eu estou, em qualquer lugar. O verdadeiro cristão é aquele que está conectado com Deus, diretamente. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, faz exatamente essa conexão com Deus. Então, essa primeira parte nós temos que entender, essa segunda parte é assim. Por quê? Muito simples. Então, acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se o templo, acabou tudo aquilo lá, e Paulo vai usar essa expressão. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É Ele que morreu por nós, é Ele que faz a mediação, é Ele o sumo sacerdote. Então, nesse aspecto, é muito importante que a lição trata, se não me engano, é o item 2 da lição, que pergunta o que significa adorar em espírito e em verdade. E é no item 2 que vai dizer: a verdadeira adoração só é possível pela mediação do Espírito Santo. Então, espírito e em verdade. Agora eu gostaria de caminhar um pouquinho mais com vocês, que eu não sei se a lição fala assim. No item 2.2 vai falar da verdadeira adoração, e eu gostaria de falar de um tema agora, e essa é a última parte da lição, que eu vou fazer uma relação entre adoração e espiritualidade. Veja que a lição, se não me engano, há um elemento aqui, elementos da adoração, a palavra, mas há um elemento aqui na lição, há um momento que ela vai... é o terceiro item da parte 2. A verdadeira adoração conduz ao desenvolvimento da espiritualidade. É isso que eu queria agora enfatizar com vocês. Muito bem. Espiritualidade e adoração. E quero terminar depois falando dos elementos centrais de uma verdadeira adoração, de como a gente entende a adoração, nós cristãos. Então vamos lá. A adoração e espiritualidade. O que significa isso? Deixa eu explicar para vocês um elemento muito importante na doutrina presbiteriana, mas eu vou falar isso com muito respeito, porque eu sei que vocês também, na Igreja da Assembleia de Deus, têm essa doutrina, que é a doutrina da santificação. Pode ter uma pequena diferençazinha em entender a maneira disso, mas a doutrina é a mesma. Então nós cremos no seguinte: todo ser humano, todo homem, toda mulher, etc., ele não se volta para Deus sozinho. A tendência do ser humano é se afastar de Deus, das coisas de Deus. Mas Deus move o coração daquela pessoa, e no momento que essa pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, no momento que Deus toca o coração da pessoa, aí o ato é da regeneração. Somos regenerados por Cristo, pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo entra na nossa vida e nos transforma. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí, meu irmão e minha irmã, é maravilhoso você contemplar e ver como que o Espírito Santo age, como que o Espírito Santo trabalha. Agora, mais ou menos no mês passado, tivemos lá na nossa igreja, eu vou contar só rapidinho, só para explicar. Eu trabalho, minha vida toda aqui no Rio de Janeiro, como pastor, eu trabalho nas igrejas de favela, lá na região do Rio Comprido, Catumbi, Morro da Coroa, Fogueteiro, sabe, vocês conhecem ali? O pastor Rafael disse que trabalha ali pertinho da minha igreja. Diz não, trabalha, desculpa.
Tá certo. Então, há vários anos eu tenho acompanhado uma família. Diná, a moça, 3 filhos. E a Diná era aquela mulher lutadora, lá trabalhando, feito louca dia e noite. E o marido dela, traficante, no morro lá. O apelido dele, Pitbull. Imagina. Só que eu ia visitar a família, né? Ele é meu amigo, o traficante é tudo amigo, né? Pastor, maravilha. Aqueles pacotes de cocaína, fuzil e tal. Às vezes ela chegava na igreja, o rosto fechado, as 3 crianças. A gente dava a cesta básica e apoio. Bom, o fato é que mais ou menos 2 meses ele se converteu. Esse Pitbull aí. Deus agiu na vida dele e ele, de fato, teve uma conversão. Largou tudo e agora já é até obreiro numa igreja, não sei qual é a igreja, virou pastor em 2 meses, aquela coisa toda. Mas enfim, eu não quero saber disso, isso para mim não me importa. O que importa é a transformação dele, né? O camarada que batia na mulher todo dia, que vivia vendendo droga, cocaína, maconha, um fuzil na mão, seja lá, agora ele está um servo de Deus. Vai lá na igreja com a Bíblia, fala o pastor não lindo, não sei o que, etc. O que eu estou dizendo para vocês? Gente, é só Deus que faz isso. É só o Espírito Santo. Não existe explicação humana. Isso é a regeneração. Agora, vou dizer mais para vocês, presta atenção. As nossas igrejas, nós temos uma mentalidade muito grande que acha que Deus só converte traficante, prostituta, homossexual, tudo bem. Mas nós temos que orar também para Deus converter os gerentes de banco, converter os médicos, converter essas pessoas que nós achamos que vivem na sociedade, que são tão corruptos quanto esses outros. Deputado, senador, presidente, prefeito. O que nós estamos vendo no nosso Brasil hoje, essa corrupção medonha? Nós temos que orar e acreditar que Deus converte todo mundo. Não é só traficante, não. Todo mundo precisa da graça de Deus. E isso é a regeneração. Depois vem a santificação. A santificação é o Espírito Santo que vai agindo em nós. E nós vamos, a santificação é um processo, a gente vai caminhando. Nossa vida é cristã. Às vezes, a gente dá 2 passos para trás. Um para frente. Porque a santificação é a luta que nós temos contra o pecado. Contra aquilo que de fato vai nos afastar de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, é uma luta diária, uma luta constante, porque o verdadeiro cristão, ele se conhece onde? Não dentro da igreja. Vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredo, hein? O melhor lugar para se esconder de Deus é na igreja. Viu? Vocês vêm aqui todo domingo, segunda, sexta, fica aqui nessa igreja, pastor Rafael faz aquela pregação bonita, os diáconos, e você vai ficar bem escondidinho. Não quero saber de Deus. É um anjo. O melhor lugar para se esconder de Deus é na igreja. Mas a santificação não requer isso. A santificação requer uma vida diária de lutas. Como Jesus Cristo fez, o maior santo que veio e ficou conosco. Dia a dia, na minha casa, com meus filhos, na minha escola, no meu trabalho, cada momento que faço. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, somos pecadores. Nós pecamos. Por isso que precisamos da graça de Deus e da santificação. Porque às vezes damos um passo e retrocedemos. Então é isso que tem a ver, que eu queria falar com vocês nessa terceira parte, da santidade e a adoração. Relacionar isso com a espiritualidade. Santidade e adoração. Então, nós precisamos de uma espiritualidade, que eu chamo uma espiritualidade militante. Uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade do dia a dia. Por quê? Porque é algo muito simples. Deus nos chama para sermos verdadeiros adoradores. Mas se a sua adoração é algo que chega aqui na igreja e fica orando em língua, ouvindo a Bíblia, levantando a mão, cantando louvor, aqui dentro da igreja, e fica só nisso,
Isso não é santidade, isso é alienação. Isso não é adoração. Isso é se esconder de Deus. Porque a verdadeira adoração é você pegar tudo isso. Aí então nós encontramos o alimento do cristão, a palavra, a oração, o jejum, tudo. Mas é você ter uma espiritualidade militante. É ir para fora, é fazer todo tipo de trabalho de amor ao próximo. Aí você está numa caminhada de adoração. Senão, a nossa espiritualidade não presta para nada. Essa igreja aqui tem quanto trabalho social? Bastante. Da igreja. Aí no caso agora ele mudou tudo, né? Porque era local, e aí no caso agora nós temos um departamento do Ministério. Ministério, socioambiental. Socioambiental. Maravilha. Eu fui pregar mais ou menos um mês passado, numa igreja presbiteriana que estava fazendo aniversário. Eu perguntei isso. Quanto trabalho social a igreja tem? Ação social? Nenhum. Meu irmão e minha irmã. Há alguns anos, a ONU fez um levantamento. A ONU fez um levantamento sobre os espaços ociosos do mundo. Espaço que ninguém faz nada a semana inteira. Sabe o que aconteceu? As igrejas têm o maior espaço ocioso do mundo. É muito simples vocês entenderem isso. Vamos imaginar, eu não sei aqui, desculpa. Tem esse templo aqui, né? Dependência da. Aí reúne domingo de manhã, domingo à noite, aí de segunda a sexta fica fechado. Por quê? Catedrais, os templos, a igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, os nossos santuários, os nossos templos precisam ser lugares de refúgio, de acolhimento para todas as pessoas que precisam de ajuda. Os nossos templos precisam ser lugares onde as pessoas estejam a semana toda reunidas, de 7 da manhã à meia-noite, fazendo dos nossos templos um local comunitário. Aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a cortar cabelo, alcoólatras anônimos, pastores anônimos, seja lá o raio que for, todo mundo tem que se reunir. Um lugar onde, de fato, a gente possa receber as pessoas. A verdadeira adoração se dá no amor ao próximo. Não existe adoração verdadeira se eu não entrego a minha vida ao trabalho de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Uma espiritualidade militante que está relacionada com a espiritualidade solidária. Entender, meu irmão e minha irmã, que esse universo, a nossa terra, o nosso planeta, depende de nós. Tudo que nós fazemos, desde a maneira como nós cozinhamos na nossa casa, o lixo que nós jogamos fora, a maneira como educamos os nossos filhos, a nossa educação no trânsito, tudo que nós fazemos no nosso trabalho, nós somos testemunhas, nós somos luz para a sociedade. E essa espiritualidade solidária diz respeito exatamente a isso, você amar o próximo naquilo que as pessoas têm necessidade. Isso significa uma adoração militante. O outro aspecto que eu queria enfatizar é a espiritualidade bíblica. Então aí, para nós, da teologia reformada, presbiteriana, a igreja só existe ao redor da palavra de Deus. A palavra de Deus que é o elemento a partir de onde tudo se estabelece. Nós temos 3 convicções do que significa a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus encarnada é Jesus Cristo. E a palavra dramatizada são os sacramentos, Santa Ceia e batismo. Santa Ceia Memorial, chama de ordenanças. A ordenança, é isso. Então a doutrina da ordenança, ceia e batismo, é a palavra dramatizada. Então, meus irmãos, a partir disso, a igreja se estrutura, recebe força,
recebe consagração, recebe santificação, e aí a gente vai para o mundo, para a sociedade, a gente age. Essa é a espiritualidade bíblica. E a espiritualidade bíblica também fala da santificação. Eu vou dar um único exemplo para vocês. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens são eleitos diáconos, Estevão, Barnabé, aquele povo todo, está lá no livro de Atos. A gente percebe o seguinte: a espiritualidade bíblica, a santificação bíblica, é ser cheio do Espírito Santo. Está lá, todos eles eram cheios do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos? Ser cheio do Espírito Santo é você morrer por Cristo. Estevão, Barnabé vai por aí afora. E morrer de que maneira? Ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos é você ir na direção da sociedade. É você integrar-se na cultura. Eles saíram, não ficaram lá presos dentro da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, Atos capítulo 2, etc. e tal, eles recebem lá o batismo do Espírito Santo, mas ficam trancados lá dentro, todo mundo orando. E Deus manda uma perseguição, saiam daí, pelo amor de Deus, não fiquem parados nessa igreja. E aqueles que saem para fazer a missão, o trabalho, esses estão cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é ir na direção da sociedade. Não ter medo de nada. Você não precisa ter medo dos seus amigos. Não, meu amigo, eu vou sair para uma chope. Vai lá com os seus amigos, você tem que dar testemunho no meio dos amigos. Mas lá no trabalho todo mundo fala palavrão. É lá que você tem que estar. Eu trabalho. Não é para ficar dentro da igreja. A igreja tem muita gente já. Chega de gente dentro da igreja. Nós temos que ser santos lá no mundo. A nossa santificação é na sociedade. Sal fora do saleiro. Aquele sal no saleiro que não sai para nada, não presta para nada. Sal na sociedade. Mas isso aí depois. Quando eu vinha vindo de manhã, lembrei outra historinha. Um dia que vocês quiserem, eu venho aqui só para contar essa história. Não vou falar nada de vida. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Quando eu era professor, né, eu fui professor universitário há muito tempo. Então, às vezes chegavam os alunos e falavam, e fui professor de filosofia, de adolescente também, né? Ô professor, hoje não dá aula, não fica contando as piadas. Coitado, Guilherme. Mas que o pessoal, desculpa. Se a minha esposa estivesse aqui, nós ia me dar uma bronca danada, botando na roupa. Aí ela não podia estar com uma gripe, está na cama. Acho que um casal assim, tem aquela coisa morando assim, acho que foi aqui por Nilópolis mesmo, um casal morando assim, daí eles eram da igreja católica. Mas eles tinham a Assembleia de Deus, igual esse aqui, né? E eles tinham vontade de conhecer a Assembleia de Deus. Aí o padre falava, não vai na igreja protestante de jeito nenhum, que lá eles vão bater, não sei, esse pessoal não presta. Eles tinham um pouco de medo de entrar na igreja evangélica, né? Mas um dia, no domingo de manhã, vamos entrar para ver. Eles entraram assim, né, no culto. Era muito bonito, o pastor fazendo culto. Eles estavam super felizes, né? Aí de repente o pastor, irmãos e irmãs, agora nós vamos agradecer a Deus e o coro vai cantar. Aí falou, vamos embora, agora vamos pegar o coro, vamos bater de nós aqui. O coro vai cantar. Então saíram correndo. É que nós temos uma linguagem, né, muito própria nossa, que às vezes não atinge. Isso é uma coisa que nós temos que mudar. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Ô pastor Rafael, 10 para as 11. A hora que for para acabar, você fala 11 horas? Eu costumo ir até 11h30, meio-dia, 1 hora. Eu vou até às 3, as pessoas vão perder o jogo do Brasil. Brincadeira. Bom, então, meu irmão e minha irmã, eu vou encerrar fazendo aqui, agora, quero fazer um comentário, que eu acho que nem tem muito bem aqui na lição. Quero fazer isso com muito respeito, porque isso é uma coisa que me preocupa. Logo que eu comecei a ser pastor, já está fazendo um bom tempo, né? Então, na igreja presbiteriana tem uma coisa que eu achei que eu ia conseguir resolver um dia. Mais de 35 anos eu não resolvi. Que é um negócio nas nossas igrejas que se chama equipe de louvor. Eu não sei se aqui a Assembleia de Deus tem, se não tem.
Mas na igreja presbiteriana tem esse negócio chamado equipe de louvor. E há 35 anos eu tento botar as equipes de louvores em ordem na minha igreja. Não consigo. E já desisti. Sabe por quê? Muita gente vai falar assim, não, a equipe de louvor é um negócio onde o Satanás atua. Não tem nada a ver com Satanás. A equipe de louvor é um lugar de egos, de gente egocêntrica, de gente que não entende o que significa a verdadeira adoração. Eu não sei, aqui não, eu acho que na Assembleia de Deus é diferente. Mas na minha igreja, e de vez em quando eu reúno e dou bronca e todo mundo, fala, gente, vamos parar com essas brigas. Uma equipe de louvor que tem 6 pessoas e brigam 365 dias por ano, briga para todo mundo, não sei o que acontece. Coral, mesma coisa. Vocês têm costume de ter coral na Assembleia de Deus, assim, né? Alguns. Porque tradicionalmente a Assembleia de Deus tem uma orquestra maravilhosa e aqueles corais que levantavam a tampa da igreja quando cantavam. É bonito. Gente, vamos prestar atenção nisso. Quero falar isso aqui com todo respeito, eu não quero desrespeitar ninguém. Show não é adoração. Vender CD, vender não sei o quê, e vender isso, e vender aquilo, e vender, não é adoração. Vamos tomar cuidado. Pode até, você pode vender CD, comprar CD, eu escutar. Agora, o que nós estamos vendo aí hoje, desculpa, mas é uma coisa que acho que está misturado lá com Samaria, né, irmão? Desculpa. Mas, o que eu quero dizer é isso. Olha, o coral, o louvor, a equipe de louvor nas nossas igrejas, as pessoas que se dedicam, isso tem que ser um ministério. A palavra ministério significa serviço. Quem tem o dom para louvar a Deus na igreja, tem que estar a serviço desse ministério. Não é o contrário. Eu muitas vezes vejo certas equipes de louvor e gente chegando aí e fala, dá bronca em todo mundo, faz sermão para do lado. Eu tinha um grupo de louvor na minha igreja, um dia lá que eu tinha chamado, vem cá, nós vamos mudar. Você vai dirigir o louvor ou vai fazer sermão? Porque senão eu vou cantar e você faz o sermão. Que querem fazer 5, 6 sermões durante um culto? E falando um monte de besteira que ninguém entende nada. Desculpa, isso não é na igreja presbiteriana, não é aqui. Ou seja, a adoração perde o sentido se isso acontece. Por quê? Como eu disse, é um ministério. E quem tem o dom que Deus chama para exercer o ministério da adoração na igreja, tem que estar a serviço da adoração. Não é a igreja que tem que estar a serviço deles. Como muitas vezes eu já vi em algumas igrejas, você chega, começa o culto, o pessoal vem, a famosa banda, sei lá, banda de quê? Vem cá, toca, faz um show e vai embora e não assiste ao culto. Que história é essa? Então eu pergunto, se nós quisermos profissionais para adoração, contrata e paga, é outra coisa. Não sou contra, por exemplo, se existe um cantor evangélico que faz como profissão e dá o seu testemunho no mundo e vem, às vezes a igreja quer fazer uma coisa, eu não sou contra, não é isso que eu estou falando, meus irmãos, mas tem que ser uma coisa de fato estabelecida no sentido de que é algo que ele está fazendo como ministério. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Show não é adoração. Vender coisas não é adoração. Acho que muitas igrejas estão perdendo, e vou dizer até a igreja presbiteriana, não estou falando da igreja Assembleia de Deus, estou falando da minha igreja. Nós perdemos um pouco essa noção. Como eu falei para vocês, a minha igreja é uma igreja lá da favela, né? Nossa igreja é uma igreja pobre. Então, essas pessoas ligam, um dia ligou uma dessas agentes aí, desse pessoal que se converte, que vai dar testemunho nas igrejas, e quer. Só um detalhe, gente. Eu acho que o povo evangélico é um povo muito bobo. Nós somos muito bobos. Muito cantor aí da MPB, essas bossa nova, essa raio aí, esse pessoal eles não fazem mais sucesso. Daqui a pouco se me convertir, gravam um CD com hino, sei lá, o raio que seja, e vão nas nossas igrejas e vendem milhões. Não faz mais sucesso lá, nem fazer. Um desses aí, a moça me ligou. Pastor, não, queria uma apresentação na sua igreja. Maravilhoso, pode vir. Eu já sabia o que vinha por trás, né?
Então vamos combinar. Então a agenda é assim. Aí, pastor, o negócio é o seguinte: o fulano, ele vai para vender o CD e canta e cobra 20 mil reais. Eu falei: olha, minha irmã, maravilha, pode vir, está tudo agendado, mas a minha igreja não tem condição de pagar nem R$1. Nós somos aqui da favela e tal. Então, falei, então vamos ver. Eu preciso ver. Não, mas já não está combinada a data? Pastor, eu tenho que ver. Mas acabamos de combinar, fala para ele vir. Só que não vou pagar nada. Você apareceu lá na minha igreja? Claro, não vai. Estão percebendo onde é que a coisa muda? Ministério. Ministério é ministério, ou seja, está a serviço. Então, esse elemento da adoração é algo que nós precisamos, de fato, prestar atenção. Bom, o que é que eu vou fazer uma revisão? O que é que eu falei com vocês hoje aqui nessa manhã? Já estou terminando. Primeiro aspecto que a lição fala: judeus e samaritanos. Samaritanos eram pessoas, judeus diferentes, que Jesus resgata essa tradição, os lugares de adoração. O que é que significa adorar em espírito e em verdade? Não tem mais sacrifício nenhum, nenhuma mediação. Através do Espírito Santo nós adoramos a Deus em todos os lugares. Mediador é Jesus Cristo. A espiritualidade, a santificação e a adoração. Precisamos ter uma santificação da espiritualidade militante, fora da igreja, de amor ao próximo, de transformação ao próximo, a transformação da sociedade. Uma espiritualidade solidária, de amor à natureza, aos animais, às crianças, o mundo. Parece que esse nome que vocês têm, como é que é? Socioambiental. Isso mesmo, ou seja, sociedade e ambiente. É cuidar da natureza em todos os sentidos. E a verdadeira santidade e adoração, a gente tem que fazer distinção entre essa questão de show, venda de material, para nós buscarmos uma adoração que está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Meu desejo, minha oração, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã, é que o pastor Rafael, iniciando seu ministério, os demais pastores, a liderança, todos vocês aqui, homens e mulheres, crianças, eu vi muita criança aqui nessa igreja, que maravilha, que vocês tenham uma vida muito abençoada, consagrada, que Deus atue na vida de vocês, todas as suas famílias, e leve essa mensagem dessa manhã, onde você estiver, qualquer lugar da sua vida, você é um adorador, você é um servo de Deus, porque o seu coração tem que estar nas mãos do Senhor. O lema, um dos lemas da reforma calvinista, Igreja Presbiteriana, século XVI, é pós tenebras lux, após as trevas a luz. E um dos lemas, um dos símbolos da reforma protestante é o coração envolvido numa rosa. É o que eu desejo para todos nós. Vamos pegar o nosso coração, colocar nas mãos de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e o convite dessa manhã. Foi muito trabalho essa manhã, com certeza disso. Nessa hora nós, como de costumes, e aprendemos, e graças a Deus, valorizamos isso. Nós entendemos que a oferta não é um sacrifício, é algo pesado, mas é algo que nós temos prazer, isso de contribuir e de participar, porque entendemos que é onde nós podemos ser participantes do crescimento do reino de Deus na terra. Então nós podemos aplaudir a Deus por esse momento, nossas ofertas, os envelopes estão sendo distribuídos. Você oferta a Deus com alegria, dê o melhor para Deus.
Todos receberam? Vamos levantar nossos envelopes. Pai, nós te louvamos pelo privilégio. O privilégio, Deus, que é poder ter uma vida contigo, entender, Deus, que parte dela, Deus, é sermos com certeza participantes do teu reino nesta terra. E sabemos, ó Deus, que o nosso pequeno não é nada diante daquilo que nós temos, Deus, provado e vivido da tua parte. Te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos, ó Deus, porque na casa dos teus servos nada tu tem deixado faltar. Porque tu és um Deus presente, tu és um Deus cuidador e zeloso, ó Deus. E Deus, que haja sempre nos nossos corações, ó Deus, o desejo de sermos participantes e cooperadores do teu reino nesta terra. Nos ensina assim, Deus, e que haja sempre em nós este prazer, Pai. Por tudo nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Então você pode passar a sua oferta para as extremidades. Nós estamos encerrando aqui a nossa EBD. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Longini, tá? Aos interessados, ainda tem como você fazer a sua inscrição semana que vem, sexta-feira que vem, dia 22, tá? Um simpósio sobre, tá, um novo trimestre, vai falar sobre os grandes reis de Israel. Tá? E você que gostou da aula do nosso pastor Longini, ele vai ser um dos palestrantes lá na sede. Tá? É só você entrar no site da Central Gospel, fazer a sua inscrição, 0800, ainda vai sair de lá muito abençoado, tá? Sexta-feira que vem, às 19h30, na nossa sede. É só entrar no site, fazer a sua inscrição, ele é aberto, tanto para professores quanto ouvintes, tá? Então será um prazer estar lá, para mais uma vez nós revermos o nosso pastor, amém? Além disso, gostaríamos que você continuasse nessa pegada aí, tá? Nossa EBD, contamos com você, traga mais um. O nosso fórum hoje foi bom, mas pode ser melhor, porque nós entendemos que o nosso tempo investido aqui, com certeza fará de nós melhores cidadãos. Não preciso falar mais nada, né? A própria aula já foi bem reflexiva, ou seja, nos preparamos para o nosso combate, que é no dia a dia, né? Na nossa vida aí fora. Não deixe de trazer o seu filho, não deixe de investir. Semana que vem a nossa última aula, e acredito que já estaremos aí com as novas revistas, então não deixe de investir nisso, tá? A EBD é um escudo para a sua casa, para a sua família. Então não deixe de investir na EBD. Seja mais um e traga mais um também para a EBD. Amém? Faça as considerações finais do nosso pastor. Eu? Pai Senhor Jesus, irmãos, amém? Fico feliz aqui de conhecer o reverendo Longini. Foi muito edificante a sua aula, especialmente porque muito parecido, respeitadas as proporções, né? Quem sou eu, né? Mas eu, quando eu dou aula, eu costumo fazer isso aí, né? Eu pego o que eu já estudei na revista, não fico lendo a revista, né? Cada um tem sua metodologia, mas a minha é muito parecida com a sua. Um dia eu chego lá. E foi muito forte, um aprendizado, muito conteúdo. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Já estendo aqui publicamente o convite do senhor voltar em outras oportunidades aqui, não para dar aula somente, mas também para ministrar palavras aqui. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos nessa manhã, né? Glória a Deus. Meu Deus do céu, como é que eu nunca olhei esse trem, rapaz? Que não era os maridos da mulher, eram os deuses de Samaria, né? Tem que aprender, tem muito para aprender. É por isso que a escola bíblica dominical é a maior escola do mundo. Porque não tem fim, não tem diploma, não tem formatura. A gente está sempre aprendendo, irmão. Eu tenho 24 anos de convertido e toda escola dominical aprende um trem diferente. Então, muito obrigado por se emprestar e ser canal de Deus aqui nesta manhã. E, novamente, reforço, já está aqui aberto o convite para voltar em outras oportunidades. Não sei se só vai querer, mas que a gente quer, né? Obrigado a você. Hã? Se eu tiver chance, a gente tem um bom voluntário. Tá certo, mas só vai me cobrar 20 mil reais, não, né?
Muito obrigado a você, estou feliz aqui de ver a CBD. Falei com o irmão Wilson durante essa semana, perguntei a ele, irmão Wilson, como é que é revistas aqui? Quantas revistas a gente encomenda? Aí ele falou uma quantidade para mim, eu quase caí da cadeira. Eu falei, o quê? Pode uma igreja desse tamanho, com essa quantidade de revistas, você pode pedir tratas a mais. Aí ele falou assim, tá bom, pastor, vamos lá, né? Porque, né? Quando quem pode obedece que tem juízo, né? Pode encomendar mais. Aí ele falou assim, tá bom, vou encomendar e tal. Aí eu cheguei aqui pensando em ver aquela quantidade de irmãos de revista que ele me falou que encomenda. Aí eu já fiquei mais aliviado, porque eu estou vendo que tem mais irmãos do que revistas. Aí a gente tem um outro problema. A gente tem irmãos que vêm e que não adquirem revista. Mas essa parte é comigo, deixa que eu resolvo. Mas estou feliz de ver essa escola dominical populada, porque uma igreja é tão forte quanto é forte a sua escola dominical. Uma escola dominical é uma igreja fraca, fraca é uma igreja fraca. Uma escola dominical forte é uma igreja forte. Então vocês estão de parabéns e vocês têm uma missão, trazer mais um aluno para a próxima escola dominical. Amém? Domingo que vem temos o encerramento da nossa revista, do nosso trimestre, batismo. Para vocês aqui, eu vou dizer, vocês já sabem, a gente faz a aula na sequência do batismo, mas tem aula normal, então não perca a oportunidade de estar aqui, tá bom? Domingo que vem, 9h30 da manhã, nós encerramos o nosso trimestre de lições bíblicas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, vamos ficar de pé, vamos orar? Eu já imaginava, nada minha surpresa, eu vou atender alguns irmãos aqui que já marcaram comigo. Já vou até me despedir do pastor Longuinho aqui, pedir o diácono Wilson e o pastor Evandro para formalmente acompanhar o senhor ali, mas eu vou aqui estar atendendo algumas pessoas. Eu acho que vou ficar atendendo aqui uns 2 anos, né? Porque tem muita gente nessa igreja, né? Nós vamos atender aqui algumas pessoas, vou até combinar com a minha mulher, vou pedir para o seu pai e sua mãe te levar lá de seguinte, eu não vou prender vocês aqui não, vou atender aqui uns irmãos. E mais tarde à noite, 18h30, é isso, né? 18h30, nós estamos juntos aqui no culto de celebração. Traga uma pessoa que está afastada. Certamente você conhece alguém que vinha para a igreja com você e que não está vindo mais. Convida essa pessoa. Usa o meu nome, vai lá, fala assim, tem um pastor doido lá agora. Né? Pode falar. Minha sogra está louca quando eu falo que eu estou maluco. Não, eu sou maluco mesmo, vou dizer que não sou. Eu sou. Então, traz aí uma pessoa que não está vindo ao tempo. Nós vamos pregar uma mensagem evangelística hoje. Eu tenho certeza que hoje será dia de salvação nesse lugar. Glória a Deus. A gente fala assim, tem certeza que a gente confia, mas quem sabe disso é Deus. A gente prega, a gente convida, a gente louva, a gente canta, a gente trata bem, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu não sei não. Eu ouvi um sussurro, soprar na minha orelha de que hoje vai ser noite de salvação nesse lugar. Vamos orar. Pai de amor, de infinita graça, bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa brilhante aula ministrada aqui nesta manhã. Senhor, te pedimos uma bênção especial para o teu filho, Senhor Deus, que o ministério dele, o plantio dele, o cultivo, gere frutos, que gerem outros frutos e outros frutos. Que em nome de Jesus ele tenha uma casa abençoada. Que em nome de Jesus a sua igreja reconheça o grande homem de Deus que ele tem se colocado a ser. E que em nome de Jesus o Senhor também o acompanhe agora no retorno para a sua localidade. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda a nossa família, dá-nos um domingo na tua presença, um domingo de paz, e que possamos estar aqui guardados e protegidos pelo teu Santo Espírito no retorno no início da noite. Muito obrigado por tudo, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, Deus abençoe a sua casa, até mais tarde.